Bora fazer uma leitura aqui juntinho pra aprender tudo sobre abdômen. Como vocês já sabem, na Médicos do Futuro eles têm resumos de todos os assuntos do ciclo básico ao ciclo. E essa é uma aula maravilhosa, porém muito complexa, então eu precisei recorrer a Médicos do Futuro pra revisar o assunto que a gente teve na aula de uma forma resumida e super simplificada. Então, quando a gente fala de abdômen agudo, a gente tem que lembrar que é uma síndrome dolorosa, que não foi causada por trauma e o tratamento vai ser imediato, ou clínico ou cirúrgico. Então, depois de relembrar a embriologia do intestino primitivo e pincelar a irrigação e a inervação, onde a gente vai ter intestino anterior, médio e posterior. No anterior, a gente vai ser irrigado por tronco e plexos celíacos, no médio pela artéria mesentérica superior e pelo plexo mesentérico superior, e no posterior pela artéria mesentérica inferior e pelo plexo mesentérico inferior. Então, no médio é tudo superior e no posterior é tudo inferior, quando se trata de irrigação. Aí o professor já começou a falar na aula sobre os tipos de dores. Retomando lá as nossas aulas de fisiopatologia, a gente vai lembrar da dor visceral, da parietal ou somática e também da dor referida. E isso vai ser importantíssimo pra gente localizar e identificar a origem desse abdômen agudo. Então, vamos relembrar que as características da dor visceral, elas são bem mal localizadas, é uma dor difusa e lenta. E aí a gente vai ter como exemplo ali a dor periumbilical inicial da apendicite. Aí lá na aula, quando meu professor estava falando disso, ele destacou que a dor do apêndice, ela não vai começar exatamente na localização do apêndice, justamente por ser uma dor visceral, que vai ser uma dor referida lá no dermátomo T10. E vai evoluir até aí sim se tornar localizada lá na fossa ilíaca direita, quando o peritônio parietal vai ser envolvido. Então, sobre a dor visceral, a localização vai ser epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. No epigástrio, a gente vai sentir o intestino anterior, no mesogástrio, o médio, e no hipogástrio, o posterior. Sobre a dor parietal ou somática, ela vai se originar lá no peritônio parietal ou na raiz mesentérica. Lembra que quando a gente fala de dor parietal, a gente vai falar das fibras mielinizadas tipo A, delta, que vão ter a condução rápida. Então aqui a gente vai ter uma dor bem localizada, aguda, rápida e associada à contratura muscular. Lembramos do sinal de Bloomberg na apendicite, que é dor à descompressão rápida no ponto de McBurney. Aqui os divos da Médicos do Futuro fizeram um quadrinho explicando de forma simplificada tudo isso que a gente já leu, onde a dor nociceptiva a gente vai ter a lesão tecidual, onde temos dor somática e dor visceral, onde a somática vai ser ali na pele, no osso, nos músculos, nos tecidos moles. Ela é bem localizada, vai piorar com o movimento, peso ou a posição e é a mais comum. Já a dor visceral, ela é mais mal localizada, bem profunda, piora com o movimento e sinais e sintomas do sistema nervoso autônomo, náuseas, vômitos e sudorantes. Já a dor neuropática, a gente vai lembrar de sistema nervoso central ou periférico. E ela vai ser uma dor em queimação, vai provocar prurido e choque, porque é aquela dor que vai acompanhando o trajeto do nervo. E a gente vai lembrar que ela pode fazer alteração de sensibilidade, como parestesia, pode fazer uma atrofia muscular e também uma alteração de reflexo. Mais embaixo ele traz essa tabela super importante sobre irrigação, inervação e a localização da dor. Então a gente vai lembrar que o intestino anterior vai ser irrigado pelo tronco celíaco, inervado pelo plexo celíaco e a localização da dor vai ser no epigástrio. O intestino médio vai ser irrigado pela artéria mesentérica superior, plexo mesentérico superior e a localização vai ser, claro, em mesogástrio e na região periumbilical. No intestino posterior, aí vai ser tudo embaixo. Então, a irrigação vai ser feita pela artéria mesentérica inferior, a inervação pelo plexo mesentérico inferior e a localização da dor vai ser em hipogástrio, ali na região suprapúbica. Aí aqui ele vai passar pela parte da propedêutica, então a gente vai avaliar essa dor abdominal do mesmo jeito que a gente avalia a dor, questionando localização, radiação, duração, intensidade, fatores agravantes ou que aliviam os associados e o histórico clínico. E o ponto-chave aqui vai ser a gente fazer o diagnóstico diferencial para de fato determinar a causa e a origem dessa dor abdominal. E para definir se ela vai ser de tratamento cirúrgico ou não. E lembrando as etapas do exame físico abdominal, primeiro a gente vai fazer a inspeção, depois a gente vai auscultar, depois a gente vai fazer a percussão e só no final a gente vai fazer a palpação. Os sinais relevantes aqui nesse caso vão ser uma descompressão brusca dolorosa, o Bloomberg, e a defesa muscular involuntária. E os ruídos intestinais, a gente tem que lembrar que eles vão estar diminuídos no abdômen inflamatório e aumentados com timbre metálico no obstrutivo. Então, sempre que a gente lembrar de ruído intestinal em abdômen agudo, se ele tiver metálico, é obstrutivo. Se ele tiver diminuído, a gente já vai se remeter a um abdômen inflamatório. Muito importante, em mulheres, a gente tem que fazer exame ginecológico, porque sempre que mulher tiver dor pélvica, a gente vai desconfiar de alguma causa ginecológica também. E também temos que fazer o exame retal, que é mandatório nos pacientes com dor abdominal. Aí olha que beleza essa tabelinha. Vamos lembrar do Bloomberg, que vai ser a dor, a descompressão brusca ali, em fossa ilíaca direita, digestivo de apendicite aguda. O Murphy, que vai ser a interrupção da respiração profunda quando a gente palpa o hipocôndrio direito. Que a gente vai lembrar ali de colecistite aguda, que é a dor em fossa ilíaca direita quando a gente palpa a fossa ilíaca esquerda. E aí a gente também vai lembrar de apendicite aguda. O Lanender, que eu nem lembrava, mas a diferença de temperatura retal e axilar maior que 1 grau, que vai acontecer na irritação peritoneal. E o Merkel, que é uma dor ao chocar os calcanhares no chão, que vai remeter uma irritação peritoneal, que eu nem lembrava que já tinha. Então, os exames complementares, o que a gente tem que se atentar ali no hemograma é buscar uma leucocitose com desvio. No caso das hemorragias, a gente vai encontrar uma anemia e uma panstopenia no caso de leucemia. A gente vai pedir a amilase e a lipase, que vão estar alteradas no caso de uma pancreatite, e aí, nesse caso, a lipase vai ser mais sensível. No caso de obstrução biliar, doenças hepáticas, a gente vai ter uma alteração ali nas bilirrubinas, na fosfatase alcalina, nas transaminases, e a gente sempre vai buscar fazer o beta-HCG, porque mulher sempre pode estar grávida. Então, a gente tem que pedir o beta-HCG para as mulheres. E também vamos pedir o lactato, porque pode ser uma isquemia mesentérica. Nos exames de imagem, a gente vai pedir um raio-x. No raio-x, a gente vai identificar essas estruturas aqui. E como vocês estão vendo nessa imagem, a gente tem um empilhamento de moedas, que é um sinal que a gente vê no raio-x ali, que indica obstrução intestinal. Mais um achado de raio-x, que é um pneumoperitônio, que é esse A sobre o diafragma, pode estar presente ali numa úlcera perfurada, por exemplo. E numa distensão central, a gente vai ver ali o empilhamento de moedas, como a gente já tinha visto na imagem anterior.
E um outro achado que a gente pode, então esse empilhamento de moedas vai acontecer ali numa obstrução intestinal baixa, que é a dilatação colônica periférica. Mais abaixo a gente tem o sinal do grão de café, que a gente vai encontrar no vulvo sigmoide. E um outro método de imagem que a gente tem é a ultrassonografia, que vai ser a primeira escolha para gestantes e crianças, e ela vai fazer um diagnóstico inicial ali de colecistite e também de patologias ginecológicas. Além da ultrassom, a gente tem a tomografia computadorizada, que vai ser o exame de escolha para dor abdominal. Quando a clínica não tiver sido conclusiva, tem que fazer diagnóstico de apendicite, colecistite, pancreatite, isquemia mesentérica e até mesmo aneurisma de aorta. E temos também a tomografia computadorizada, que a gente vai usar para gestantes com suspeita de apendicite e colangiorressonância. Como exames adicionais, a gente tem a cintilografia, que é o padrão ouro para colecistite aguda, a angiografia, que é o diagnóstico e tratamento para isquemia mesentérica, e a laparoscopia, que é o diagnóstica e terapêutica também. Os principais achados radiológicos vão ser pneumoperitônio, que é o ar sobre o diafragma, na úlcera perfurada, como a gente já falou, o sinal de Higler, que é a visualização dupla da parede intestinal, num caso de perfuração, o empilhamento de moedas na distensão central, que vai mostrar uma obstrução alta, o vulvo sigmoide, que é o grão do café, e no ilho biliar, a gente vai ver uma aerobilia, que é o cálculo no quadrante inferior direito. Mais adiante, a gente vai ver os 5 tipos principais de indicação de abdômen agudo cirúrgico. Em primeiro lugar, o abdômen inflamatório, apendicite, colecistite, colangite, diverticulite e abscessos. Na clínica, a gente vai ter febre, leucostose, os sinais de irritação peritoneal, que é o Bloomberg positivo, e a defesa involuntária, a redução dos ruídos hidroaéreos. E esse paciente tende a ficar bem estático por causa da dor. Nas causas obstrutivas, a gente tem bridas, que são bem frequentes e associadas a cirurgias prévias, neoplasias coloretais, o volvo, sigmoide ou no seco, a hérnia encarcerada, ilho biliar e intussuscepção. E o que seria a intussuscepção? É quando um segmento do intestino vai invaginar, ou seja, vai se dobrar para dentro dele mesmo. E isso é muito frequente de acontecer em crianças e bebês. Na clínica, a gente vai ter uma dor abdominal com distensão, vômitos precoces com obstrução alta ou fecaloide com obstrução baixa, vai ter uma parada da eliminação dos gases e das fezes. E no exame físico, a gente vai ter um timpanismo, a percussão e aqueles ruídos metálicos aumentados. A gente também vai ter o perfurativo, onde a causa mais frequente é a úlcera péptica perfurada, que é muito mais comum na parede anterior do bulbo duodenal. E outras causas vão ser os divertículos e neoplasias perfuradas, a síndrome de Boerhaave, que é a ruptura espontânea do esôfago, que pode ser causada frequentemente por vômitos intensos e súbitos, que vai fazer com que aumente a pressão ali dentro da cavidade do esôfago, também por perfuração de corpo estranho. A clínica vai ser uma dor epigástrica súbita, intensa, irradiada para todo o abdômen. Vai ter um abdômen tábua, com sinais de peritonite difusa. O diagnóstico vai ser feito com radiografia, com pneumoperitônio, sinal de Joubert, que é o hipertimpanismo lá na região hepática. E a conduta é cirurgia imediata. Já nas causas vasculares, a principal causa vai ser a embolia arterial da artéria mesentérica superior, que é muito comum em pacientes com IAM, ou fibrilação atrial. Outras causas podem ser trombose mesentérica, torção ovariana ou testicular, e a clínica vai ser uma dor abdominal desproporcional ao exame físico, com abdômen flácido e sem sinais de peritonite. O diagnóstico vai ser por angiotomografia ou arteriografia, que é o padrão. Esse angiotomo de abdômen em corte sagital, a seta vai apontar para a região de oclusão, ali da artéria mesentérica superior, que é causada por um êmbolo. Já as causas hemorrágicas podem ser por um aneurisma de aorta roto, uma gravidez ectópica rota, ruptura esplênica e pancreatite hemorrágica. Na clínica, a gente vai ter uma dor abdominal associada a choque hipovolêmico, taquicardia, hipotensão e taquipneia. E no exame físico, a gente vai perceber uma maciez móvel à percussão e presença de sangue na cavidade, através do sinal de Cullen, que são esses hematomas bem proeminentes na região em volta do umbigo. Sobre os achados clínicos importantes, os laboratoriais, a gente vai ver acidose, hiperlactemia e marcadores de sepse que vão indicar gravidade, alterações no hemograma como leucocitose e pancitopenia, e nos radiológicos a gente vai ver pode ver um pneumoperitônio, que é uma perfuração, uma dilatação intestinal, que é obstrução, tanto alta quanto baixa, extravasamento de contraste nos casos de ruptura ou perfuração. Na lavagem peritoneal diagnóstica, a gente vai ter indicativa de perfuração ou hemorragia quando 200 leucócitos por ml, 300 mil hemácias por ml e a presença de bile, urina ou material fecal. Já nos abdômenes agudos não cirúrgicos, a gente pode ter as causas endócrinas e metabólicas, como uremia, cetoacidose diabética, crise addisoniana, porfiria aguda intermitente, febre hereditária do Mediterrâneo, as hematológicas, como crise falciforme, leucemia aguda, discrasias sanguíneas, e aquelas causadas por toxinas e drogas, como envenenamento por chumbo, crise de abstinência ou envenenamento por picada de aranha viúva negra. O tratamento do abdômen agudo vai ser uma conduta imediata em abdômen agudo com instabilidade e peritonite difusa, onde pode ser feita uma laparotomia exploradora, que é a abertura da cavidade abdominal, tanto para diagnóstico como para tratamento, ou uma laparotomia mediana, que é a incisão preferida, garantindo um rápido e amplo acesso. Na estabilização pré-operatória, a gente não pode atrasar a cirurgia. E deve ser feita uma hidratação venosa adequada, uma correção de distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico, antibiótico de amplo aspecto, passagem de sonda nasogástrica no caso de vômito, um monitoramento, uma sonda vesical para avaliar a diurese, verificação da tipagem sanguínea e reposição volêmica. O acesso venoso central para o uso de drogas vasoativas também, se for necessário. Já nas populações especiais, a gente vai estar atento aos idosos e às gestantes, que vão apresentar vários desafios diagnósticos, né? Nos idosos, porque a resposta inflamatória vai estar reduzida e os sintomas são bem inespecíficos, e as causas mais comuns vão ser a colecistite, a diverticulite, a obstrução por aneurisma de aorta roto e a isquemia mesentérica. O diagnóstico vai ser por tomografia abdominal, e já nas gestantes a gente vai ter as causas principais: apendicite aguda, colecistite e obstrução intestinal, que é o vulvo ou aderências, e o diagnóstico vai ser feito por ultrassonografia, que é o exame inicial. O tratamento é laparoscópico, exceto em situações específicas. Nas peritonites, a gente pode ter uma peritonite bacteriana espontânea, e ela vai ser definida pela infecção do líquido acítico sem a fonte evidente, pode ser por uma cirrose avançada e uma translocação bacteriana, que são as principais causas. Clínica, a gente vai ter febre, dor abdominal e encefalopatia hepática, onde a contagem de polimorfonucleares vai ser maior ou igual de 250 células, líquido acítico,
A gente vai fazer uma cultura monobacteriana, onde a E. coli vai ser a mais comum e excluir causas secundárias. O tratamento vai ser antibiótico. Já na peritonite bacteriana secundária, vai ser definida por infecção associada à fonte intraabdominal, que vai ser tratável cirurgicamente como uma úlcera perfurada ou uma apendicite supurada. A clínica vai ser um quadro mais grave, polimicrobiana, com vários tipos de germes gram-negativos e anaeróbios. O diagnóstico vai ser por cultura, proteína total maior que 1 grama por decilitro e glicose até 50 no líquido acítico, e outros marcadores, com LDH e amilase elevados. O tratamento nesse caso vai ser a cirurgia mais antibiótico terapia. Aqui embaixo eu já coloquei o slide do meu professor. Então, meu processo foi assistir a aula, chegar em casa, revisar tudo nesse resumo da Médicos do Futuro. E antes da prova, eu tenho os dois aqui juntinhos. E esse processo vai ser sucesso para eu consolidar os meus conhecimentos em relação ao abdômen agudo. E ter um desempenho sensacional na prova.